Você já ouviu falar de uma bezerra que foi abandonada como lixo, mas virou símbolo de amor e compaixão no país inteiro? Na beira de uma estrada de terra batida, longe do movimento das cidades e da vista dos curiosos, uma pequena bezerra cambaleava sozinha, fraca, magra, com os olhos semicerrados pela febre e os passos lentos como se o próprio chão pesasse demais para seu corpo. Ali, sob o sol escaldante e a poeira suspensa no ar, ela parecia ter sido esquecida pelo mundo. Mas ninguém a esqueceu. Na verdade, alguém escolheu não se importar. Antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho e faz com que mais pessoas recebam histórias emocionantes como essa. Aquela bezerra, diferente das outras, nascera doente. Seus primeiros dias de vida foram marcados por rejeição e não por cuidado. Ela pertencia a uma fazenda luxuosa, comandada por um homem conhecido por sua fortuna, mas não por sua compaixão. Para ele, aquele animal não passava de um custo a mais. Algo frágil, improdutivo, descartável. E foi isso que fizeram com ela. Um dos empregados, sob ordens diretas, colocou a bezerra na carroceria de um caminhão e a deixou sozinha ali, em meio ao nada. Sem comida, sem água, sem nenhuma chance real. A ideia era simples, a natureza que cuide do resto. Mas o que ninguém esperava é que a própria natureza teria planos diferentes. Porque naquele mesmo caminho, horas depois, alguém de coração imenso passaria. Não um fazendeiro, não um adulto influente, mas uma criança. Uma menina de olhos atentos, alma sensível e coragem maior do que qualquer adulto que você possa imaginar. O que ela fez ao encontrar aquela bezerra muda tudo. Essa não é apenas uma história de abandono. É uma história de renascimento, de amor, de luta, de alguém que tinha tudo para ignorar e decidiu agir. E o que aconteceu a partir desse encontro vai te emocionar profundamente. A Fazenda Alto Vale era conhecida na região não só por suas terras extensas e pastos bem cuidados, mas também por seu dono. Um homem poderoso, milionário, rígido e temido por muitos. Para ele, os animais não eram seres vivos com sentimentos, mas números, investimentos, e se algo não gerava lucro, não tinha valor. A pequena bezerra nasceu ali, cercada por muros altos e vaqueiros experientes. Mas, desde o primeiro dia, ficou claro que ela não era como as outras. Tinha dificuldades para se alimentar, ficava deitada mais do que deveria e não reagia bem às tentativas de estímulo. O veterinário da fazenda sugeriu observação e cuidados especiais, mas o dono foi direto. Não vale o investimento. Se não serve, descarta. E foi isso que fizeram. Na calada da manhã, um dos funcionários mais antigos, com o olhar pesado e as mãos calejadas, a colocou na carroceria de um caminhão. Não por maldade própria, mas por medo de perder o emprego. A estrada era longa e isolada. Quando encontrou um trecho de mata baixa, o homem parou, desceu, abriu a tampa traseira e puxou a bezerra. Ela não resistiu. Estava fraca demais. Ele a deixou ali, na beira da estrada, como quem se livra de um objeto sem utilidade. Voltou para o veículo sem olhar para trás. No retrovisor, a imagem da bezerra caída no chão o acompanhou por alguns segundos, depois desapareceu. Ninguém mais saberia, ninguém mais veria. Era como se ela nunca tivesse existido. Mas o universo tem formas misteriosas de agir. E enquanto o milionário seguia sua vida longe dali, uma menina caminhava com sua mochila nas costas e os olhos atentos ao mundo ao redor. Ela não sabia ainda, mas seu destino estava prestes a cruzar com o de uma alma que só precisava de uma chance para viver. Ana tinha apenas 11 anos, mas carregava uma sensibilidade que poucos adultos possuíam.
filha de pequenos agricultores, cresceu aprendendo a cuidar da terra, das galinhas, das plantas e de tudo o que dependesse da natureza para viver. Não tinha luxo, mas tinha valores. E entre eles o mais forte era: nenhuma vida deve ser ignorada. Naquela manhã, ela voltava da escola caminhando pelo acostamento de terra, como fazia todos os dias. Seu pai tinha saído mais cedo para a roça, e ela gostava de andar devagar, observando os pássaros e colhendo pequenas flores silvestres pelo caminho. Mas algo naquela paisagem habitual estava diferente. Um vulto imóvel, um som abafado, uma presença silenciosa chamaram sua atenção. Quando se aproximou, seus olhos se arregalaram. Era uma bezerra, pequena, magra, coberta de poeira e mosquitos. Respirava com dificuldade, os olhos sem brilho e o corpo trêmulo. Ana parou, abaixou-se com cuidado e ficou observando. Por alguns segundos não se moveu. Sentia medo. Não sabia se o animal estava machucado, se poderia reagir com agressividade ou se já estava sem vida. Mas então a bezerra piscou. Um gesto pequeno, fraco, mas suficiente para fazer Ana decidir. Ela tirou a garrafa de água da mochila e molhou um pouco a boca do animal. Depois, acariciou suavemente sua cabeça. A bezerra tentou se mover, mas não tinha força. Ana se levantou apressada e correu para casa, o coração disparado e a respiração ofegante. Gritou pelos pais, contou o que viu, implorou por ajuda. Seu pai, mesmo relutante, pegou a carroça e seguiu com ela até o local. Ao ver o estado do animal, suspirou fundo. Sabia que seria mais um desafio, e eles já tinham muitos, mas ao ver os olhos da filha, firmes e cheios de determinação, ele não teve dúvidas. Vamos levá-la. Ninguém merece morrer assim. Naquele instante, uma vida foi salva, e uma promessa silenciosa nasceu. Aquela bezerra teria uma segunda chance. Levar a bezerra para casa foi só o primeiro passo. O mais difícil ainda estava por vir. A pequena propriedade da família de Ana não tinha recursos, e tudo o que possuíam era fruto de muito esforço. Cada semente plantada, cada tijolo erguido, cada animal criado com dedicação. Mas quando se tem vontade de ajudar, o pouco vira muito. Com a ajuda do pai, improvisaram um abrigo simples no fundo do quintal, coberto com lonas e feno velho. A mãe de Ana cozinhou um mingau de farelo e leite morno e o colocou com cuidado em uma tigela funda. Ana, ajoelhada ao lado da bezerra, tentava alimentá-la aos poucos com uma colher. Os primeiros dias foram incertos. A bezerra mal conseguia engolir. Seus olhos permaneciam baixos, sem força. Mas Ana não desistia. Ela passava horas ao lado da bezerra, acariciando seu rosto, falando baixinho com ela, mesmo sem ter certeza se estava ouvindo. Em um desses momentos, decidiu dar-lhe um nome: Estrela. Porque mesmo fraca você ainda brilha, e eu vou te ajudar a brilhar de novo, disse com um sorriso tímido e cheio de fé. Os dias passaram e pequenos sinais começaram a surgir. A bezerra mexia mais o pescoço. Começava a aceitar pequenas porções de comida. Um dia, tentou se levantar. Caiu de novo, mas Ana vibrou como se fosse uma vitória. As noites eram frias e Ana dormia perto da janela, escutando cada som do abrigo. Toda manhã, a primeira coisa que fazia era correr até a Estrela para ver se ela tinha resistido à noite. E a cada amanhecer, o vínculo entre as duas crescia. Um vínculo simples, feito de cuidado, paciência e amor. Porque às vezes, tudo o que uma vida precisa para florescer é que alguém acredite nela. E foi isso que Ana fez. Os dias que se seguiram foram de esperança crescente. Estrela já conseguia levantar com ajuda, dava pequenos passos e até balançava o rabo ao ver Ana se aproximar. A menina comemorava cada gesto como se fosse um milagre.
A bezerra estava ganhando peso, sua pele recuperava o brilho. E pela primeira vez, Ana acreditava que tudo ficaria bem. Mas a recuperação não seria tão simples. Em uma tarde chuvosa, Ana encontrou Estrela deitada, imóvel, respirando com dificuldade. Seus olhos estavam fechados e o corpo tremia. O chão do abrigo estava úmido e o cheiro que vinha do canto era forte e estranho. O coração de Ana disparou. Ela tentou alimentá-la, tentou aquecê-la, mas nada adiantava. Estrela parecia regredir, como se estivesse perdendo toda a força. Conquistada, a menina correu até os pais, chorando. O pai examinou o animal e percebeu que se tratava de uma infecção. Havia pus na orelha e feridas na pele que não haviam sido notadas antes. O problema era grave e o tempo era curto. Precisamos de um veterinário, disse ele preocupado. Mas a consulta custa caro, filha. Ana, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu sem hesitar. A gente tem que tentar. Eu posso vender meus brinquedos. A gente pode pedir ajuda. E foi isso que fizeram. A mãe de Ana publicou um apelo nas redes sociais, contando a história de Estrela e da coragem da filha. Em poucas horas, comentários começaram a surgir. Pessoas desconhecidas se comoveram, compartilharam, doaram. Um veterinário da cidade vizinha se ofereceu para atender sem cobrar nada. Em menos de um dia, estavam ali, cuidando de Estrela com os melhores recursos disponíveis. A bezerra ainda estava fraca, mas agora ela não estava mais sozinha. A visita do veterinário trouxe mais do que medicamentos, trouxe esperança. Ele confirmou a infecção, fez os curativos necessários, aplicou antibióticos e orientou a família sobre os cuidados que precisariam manter nos dias seguintes. Estrela teria que lutar, mas agora ela tinha as ferramentas certas e gente que acreditava nela. Ana não saía de perto. Seguia com sua rotina escolar, mas passava todo o tempo livre ao lado da bezerra, contando histórias, desenhando no chão do abrigo, escrevendo seu nome em folhas de papel. Estrelas, a bezerra que venceu. Era como se a menina quisesse convencer o mundo, e a própria Estrela, de que a cura não era apenas possível, era certa. E então, aos poucos, os sinais vieram. Estrela começou a se levantar com mais firmeza. O apetite voltou. O brilho nos olhos reapareceu. E uma tarde, sob o sol morno do campo, ela deu os primeiros passos sozinha até o balde de água. Ana gritou de alegria e o pai, emocionado, não conseguiu esconder o sorriso. Ela vai conseguir, filha. Você fez isso. A transformação foi tão impressionante que até os vizinhos começaram a visitar a bezerra. Crianças da escola de Ana levavam frutas, deixavam bilhetinhos colados no abrigo. Força, Estrela! Você é linda. Continue lutando. Estrela não era mais apenas um animal salvo. Ela era símbolo, exemplo, inspiração. E mais do que isso, ela era parte da família. O que havia começado como um gesto simples de compaixão, agora se tornava algo muito maior. Estrela florescia, e com ela crescia a certeza de que nenhuma vida é pequena demais para ser salva. Ela provou com cada passo que toda vida merece ser cuidada e que nenhum gesto de amor é em vão. Mas o que Ana ainda não sabia era que sua história estava prestes a alcançar o mundo. O vídeo era simples. Ana, ajoelhada ao lado de Estrela, contava com voz doce como havia encontrado a bezerra e o que aprendera com ela. Em meio a falas tímidas, mostrava fotos do animal doente, imagens do abrigo improvisado e os primeiros passos de Estrela curada. Era sincero, cru e verdadeiro, justamente por isso, tocante. A publicação feita pela mãe de Ana se espalhou como fogo em mato seco. Milhares de pessoas começaram a compartilhar.
Comentários vinham de todos os cantos do país. Essa menina é um anjo. Chorei vendo isso. Ela tem mais coração do que muitos adultos. O vídeo chegou aos olhos de jornalistas, influenciadores e até programas de TV locais, que rapidamente entraram em contato com a família. Em menos de uma semana, Ana e Estrela estavam na televisão. Durante a entrevista, Ana falava com a mesma simplicidade que tinha ao conversar com a Bezerra. Contava que não entendia por que alguém deixaria um animal sofrer. Dizia que queria salvar todos os bichos do mundo e que Estrela tinha lhe ensinado que todo ser vivo merece amor, mesmo quando parece fraco demais para sobreviver. Enquanto isso, do outro lado da história, o milionário que havia mandado abandonar a Bezerra começava a sentir a pressão. Sua fazenda, antes elogiada, passou a ser alvo de críticas nas redes sociais. Defensores dos direitos dos animais exigiam explicações. Hashtags com o nome de Ana viralizavam ao lado de palavras como justiça para Estrela e mais Ana menos ganância. Mas para Ana, nada disso importava. Seu foco seguia o mesmo: alimentar Estrela, cuidar dela, garantir que ela estivesse feliz. Ela não fazia ideia de que, naquele momento, havia tocado o coração de um país inteiro e inspirado milhares de pessoas a agir com mais compaixão. Estrela havia sido salva, mas quem foi realmente transformado? Foi o mundo ao redor dela. A repercussão da história não trouxe apenas visibilidade, trouxe também oportunidades. Pessoas começaram a entrar em contato com a família de Ana, oferecendo ajuda. Doações de ração, medicamentos, materiais de construção e até profissionais, interessados em contribuir com atendimento veterinário gratuito. Foi então que uma ideia começou a nascer, primeiro como um sonho, depois como um plano. Com o apoio dos vizinhos e voluntários da região, os pais de Ana cederam uma parte do terreno da pequena propriedade para algo novo, um abrigo comunitário para animais abandonados. Simples, rústico, mas cheio de alma. O lugar foi batizado de forma unânime: Refúgio Estrela. O primeiro a ocupar oficialmente o novo espaço? Ela mesma, agora saudável, forte, com a pelagem brilhante e os olhos vivos. Estrela se tornava não apenas o símbolo do abrigo, mas uma espécie de guardiã silenciosa para todos os animais que chegariam depois dela. A escola de Ana criou uma campanha de arrecadação. Crianças escreveram cartinhas e arrecadaram alimentos. Uma professora de biologia se ofereceu para dar aulas sobre cuidado animal, e a prefeitura do município incluiu o projeto em uma campanha de educação e responsabilidade social. Mas o mais bonito de tudo era ver como Ana, com sua simplicidade, continuava a agir do mesmo jeito. Acordava cedo, limpava os espaços dos animais, distribuía carinho em forma de toque e palavras. Ela dizia que queria ser veterinária ou coisa parecida quando crescesse, mas na verdade já era muito mais do que isso. Ela era o coração pulsante de uma mudança real. De um gesto solitário nasceu um movimento, de uma rejeição nasceu um resgate, e de uma menina comum nasceu um farol de esperança para dezenas de vidas que antes estavam condenadas ao esquecimento. Mas antes que você ache que essa história já disse tudo, ainda resta uma última coisa que você precisa ouvir. Às vezes, o mundo parece insensível. Pessoas são descartadas, animais são ignorados, vidas são medidas por cifras, não por sentimentos. Mas, de tempos em tempos, surge alguém que nos lembra do que realmente importa. Ana não tinha poder, nem dinheiro, nem grandes seguidores. Mas tinha algo que o mundo anda esquecendo: compaixão sem cálculo, amor sem troca, coragem sem aplausos. Ela viu valor onde outros viram desperdício e, com um gesto simples, decidir ajudar.
mudou tudo. Estrela era só uma bezerra doente, fraca, invisível. Mas bastou que alguém acreditasse nela para que renascesse. E nesse renascimento, ela não apenas salvou a si mesma, ajudou a salvar dezenas de outros animais que viriam depois. Inspirou uma cidade, tocou um país e emocionou pessoas que talvez jamais tenham pisado num campo, mas que reconheceram nela aquilo que todos buscamos: uma chance. Essa história não é só sobre um animal e uma menina. É sobre o poder que cada um de nós carrega de fazer a diferença, mesmo quando parece pouco, mesmo quando ninguém está olhando. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Comente aqui embaixo: eu acredito na compaixão. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que ainda existe bondade no mundo. E se você quer continuar acompanhando histórias reais como essa, inscreva-se no canal. Sua presença é que faz toda a diferença. E não vá embora ainda. Assista também ao próximo vídeo recomendado, onde o leilão parou quando esse velho fez o impensável. Porque no final, não são os grandes feitos que mudam o mundo. São os gestos pequenos, feitos por corações gigantes. E aquela bezerra nos mostrou que nenhuma vida é pequena demais para ser salva.